Marcelo, a primeira coisa é a gente recuperar a capacidade de financiamento do Sistema Único de Saúde, tá? O SUS hoje, ele, ele tem aproximadamente 3,9% do PIB destinado à saúde pública brasileira, né? Somando as três esferas de governo, de um total que a gente tem de mais de 9% do PIB para o setor saúde. Quer dizer, nós temos mais de 5% aí, 5,5% na verdade, do PIB destinado ao setor privado, na área da saúde, que atende um quarto da população, enquanto o setor público, o SUS, atende 75% da população e faz isso com 3,9% do PIB. São valores muito baixos. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Pedro Tourinho. Pedro é uma jovem liderança do PT no estado de São Paulo. Ele foi vereador por 2 mandatos na cidade de Campinas e foi candidato a prefeito em 2020, onde teve quase 100 mil votos. É médico sanitarista, especialista em medicina preventiva e social pela Unicamp e é professor de medicina da família na PUC Campinas. Foi membro do Conselho Nacional de Saúde, da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo e do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Pedro, é claro que, em primeiro lugar, obrigado. Sei que a agenda já de candidato está cheia, mas queria agradecer pela disponibilidade de participar aqui no nosso canal. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha a tua produção aqui. Muito bacana esses diálogos que você vem realizando. E para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, viu? Assim, muito bom e importante que a gente possa, né, dialogar com todo mundo aí, porque temos projetos e expectativas muito boas para esse futuro próximo. Exato. E hoje em dia o mais complicado e mais difícil é furar a bolha, né, das nossas possibilidades, dos nossos contatos e sempre participar de conversas é algo muito bom. Eu queria começar perguntando o seguinte: na eleição passada para prefeito, você não foi para o segundo turno por apenas míseros 6 mil votos aproximadamente. Como foi aquela campanha no meio da pandemia? Como que você analisa esse resultado e que diferença você está vendo com essa campanha que está acontecendo agora? Essa campanha de 2020 foi uma campanha movida mesmo a muita coragem, muita emoção e muita disposição, porque os fatores todos, de fato, conspiravam contra a possibilidade da gente fazer um diálogo mais amplo com as pessoas, né? Primeiro porque a gente vivia, de fato, a pandemia nos seus momentos mais intensos, né? A gente ali ainda estava num período em que as vacinas não estavam disponíveis para a população, então a gente lidava com a pandemia, né, com uma insegurança muito grande. Eu tive na linha de frente do enfrentamento aí à pandemia desde o começo da pandemia. Eu sou médico também na rede de urgência e emergência. Isso foi muito duro, muito traumático, vale dizer, né? E de fato isso gerou alguns constrangimentos à nossa possibilidade de dialogar com as pessoas, né? Não tivemos grandes comícios, não tivemos grandes aglomerações em nenhum momento. Por outro lado, fizemos uma campanha de porta a porta, rua a rua, e uma campanha que se posicionou muito claramente a partir um recorte de classe, um recorte que falava do declínio das condições de vida da classe trabalhadora na cidade de Campinas e no Brasil. Acho que isso hoje está cada vez mais evidente na medida em que o governo Bolsonaro foi avançando, né? E eu diria que o resultado, né, os quase 100 mil votos, a gente não ir para o segundo turno por uma diferença de 1% em relação ao segundo colocado. Na verdade, foi uma eleição que o primeiro turno foi muito parelho. O primeiro colocado, que depois se tornou prefeito, teve 25% dos votos, o segundo 21%, e eu acabei com 20%. Nos fez compreender que existe aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas, existe uma perspectiva para o campo progressista, existe uma perspectiva para os setores humanistas, para os setores que estão comprometidos com políticas públicas universais, com a perspectiva da garantia de direitos e do investimento nas pessoas como parte indissociável de uma trajetória civilizatória para o Brasil, né? Esse resultado, nossa campanha, ela contou com recursos muito escassos e ainda teve que enfrentar o antipetismo, que naquele momento
estava, sem dúvida alguma, muito mais vivo e intenso do que está hoje, né? Hoje, posso dizer com tranquilidade que eu nunca fiz uma campanha em que as ruas, a perspectiva das pessoas fosse tão favorável ao nosso campo, né? O Lula, ele de fato tem sido o para-raio das esperanças de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que estão vendo seus padrões de vida se deteriorarem muito rapidamente nesse governo do Jair Bolsonaro. Então, Marcelo, eu diria que o resultado da campanha, embora tenha sido uma derrota eleitoral, para nós é avaliado como uma vitória política indiscutível, não só pelo fato, feito eu disse, de sustentar um campo político no nosso território, mas também por abrir um ciclo, abrir a perspectiva de um ciclo de acúmulos e conquistas, né, porque ficou evidenciado que havia margem ali, existia margem ali para que a gente dialogasse mais amplamente com a sociedade. Foi esse resultado, inclusive, muito vitorioso, que me impulsionou aí a tomar essa decisão de sair candidato a deputado federal nessas eleições de 2022. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, porque você é médico sanitarista, mas você tem atuado em política desde o tempo de estudante, né? Você é muito jovem e já tem uma bagagem bem grande, né? Foi vereador já 2 vezes, teve essa eleição para prefeito. Conta um pouquinho dessa tua trajetória de vida. Maravilha. Bem, eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sou mineiro, né? Cresci em BH, numa família de classe média. Não tinha uma militância política durante a minha adolescência, nem nada, né? Mas sempre fui criado e carreguei, eu diria, ideais humanistas, né? Eu, quando entrei na faculdade, desejava ser médico sem fronteiras, era a idealização que eu tinha do que eu poderia fazer, que somaria o meu desejo de ser médico com o meu desejo de transformação para a vida das pessoas, né? Ao longo da graduação, eu diria que o Sistema Único de Saúde, o arcabouço de participação, de luta que envolve a constituição dessa, que é uma das maiores políticas públicas do Brasil, né, um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta, ela acabou me revelando, né, gradativamente que existe um projeto que está alinhado com essa política pública, que não é um projeto que está focado exclusivamente na saúde, mas sim um projeto para o povo brasileiro, um projeto para o Brasil, né? E foi a partir desse referencial que eu fui constituindo a minha trajetória como liderança do movimento estudantil na área da saúde, inicialmente, né? Depois acabei fazendo uma opção de atuar como profissional numa unidade de saúde da família, no litoral norte da Bahia, numa perspectiva de que eu precisava experimentar e viver e construir o dia a dia do povo, né? Depois desse processo, eu acabei me envolvendo sempre, né, nessa perspectiva de entender que era necessário agir, trabalhar, mas também refletir e incidir sobre os determinantes que provocavam as situações de desigualdade, desassistência que eu enfrentava no dia a dia do trabalho. Então, fui para o controle social, fui ser conselheiro de saúde, fui conselheiro municipal de saúde, né? Depois, quando me tornei médico residente aqui na Unicamp, acabei sendo eleito representante da Associação Nacional dos Pós-Graduandos para o Conselho Nacional de Saúde. Então, houve um processo que eu diria em que eu fui formado politicamente, em grande parte, pelo SUS, né? Por essa perspectiva de construir essa grande política, né? E aí uma coisa foi levando a outra. Os atores que eu encontrava nos espaços políticos, nos espaços de controle social, que tinham um engajamento que me parecia mais interessante, mais vigoroso, eram os atores do campo petista, né? Então a minha filiação ao PT e o meu ingresso na vida partidária se deu de forma muito natural, como consequência do encontro nos momentos de luta e de construção da política pública com figuras que eu admirava muito, né? E foi a partir disso que eu decidi, no ano de 2012, ser candidato a vereador na cidade de Campinas, onde eu já atuava, então, há alguns anos, que via, né, naquele momento, uma cidade que está dentre as cidades mais ricas do Brasil, uma das cidades que congrega, né, fatores mais interessantes do ponto de vista né, condições para fazer uma gestão pública que, de fato, valorize, proteja o trabalho, proteja seus cidadãos, né, e que estava em franco declínio naquele momento, né? Infelizmente, os anos que se sucederam também foram anos, na minha avaliação, de declínio da cidade de Campinas, enquanto dentro dessa perspectiva que eu coloquei, né? Mas então, em 2012, eu decidi ser candidato a vereador, fui candidato a vereador naquelas eleições e fui eleito.
e aí construí minha trajetória, então, naquele momento, dentro do Legislativo Campineiro, mas sempre mantendo um pé dentro da academia, né, como docente da PUC de Campinas, e como profissional de saúde. Eu mantive a minha atuação até por entender que eu não deveria me profissionalizar no ambiente da política, e sim manter um vínculo que fosse em que uma prática alimenta a outra e me permitiria, assim, ter uma reflexão mais concretamente mais embasada, mais realista do que era o cotidiano das pessoas. Então, essa foi a minha trajetória. Foram 8 anos como vereador, né? Enfrentei anos duros no campo né, político mais amplo, os anos do golpe de 2016, a eleição de 2014, que já foi uma eleição duríssima, depois a eleição de 2018 do Jair Bolsonaro, em que nós do PT fomos muito. Aquele ano foi um ano muito difícil para nós tivemos muitas perdas ali, né, mas sempre compreendi que esse projeto que a gente escolheu para o Brasil, né, um projeto de um país cidadão, um país de direitos e oportunidades para as pessoas, com políticas públicas que são instrumentos para a emancipação das pessoas, era de fato um projeto contra-hegemônico, quando você pensa que nós estamos num país da periferia global, um país, né, latino-americano, um país com uma herança escravocrata, desigual. Então a gente sabe que a gente tem que ter persistência, esperança, paciência histórica e principalmente tem que ter muita convicção desse projeto. E foi isso que foi me mantendo de pé e cada vez, na verdade, mais cheio de energia para fazer essas disputas, Marcelo. Legal. E agora que você é candidato a deputado federal, queria saber qual que é a estratégia de campanha e, naturalmente, as principais pautas que você tem abordado no teu programa. Bem, veja, a eleição para deputado federal ela se constitui num novo desafio realmente para mim, né? A chapa de candidatos a deputados federais do campo progressista, né, que está aí alinhada com o Lula, é uma chapa com vários nomes maravilhosos, né? Gente extremamente qualificada, mandatários já em exercício de mandato aí figuras que são muito importantes e que precisam ser reeleitas. E, portanto, a gente tem discutido que não se trata de fazer uma diferenciação que exalte as minhas qualidades, ou os defeitos dos outros, ou as insuficiências de cada um, e sim compreender que existe a necessidade da ocupação de territórios geográficos, políticos, porque os mandatos de deputado eles são instrumentos que constroem um elo entre a cotidianidade, o dia a dia dos territórios e o espaço da construção da política federal lá em Brasília, né? E aqui a região metropolitana de Campinas, o território, né, ampliado um pouco aqui desse interior, que é um território que tem aí mais de 5 milhões de pessoas quando você amplia aí para o DDD 19, digamos assim, é um território que está há muitos anos sem representação política progressista no Congresso Nacional, né? A gente teve a última eleição em Campinas, foi o Luciano Zica, em 2002, de um deputado federal petista. Depois tivemos a Ana Perugini por 4 anos, entre 2015 e 2019, né? Mas a verdade é que são mandatos que são sempre foi intermitentes, né? E a gente, de fato, perdeu muito na nossa região e nesse território do ponto de vista do que a gente poderia ter acumulado primeiro de um olhar, né, do Congresso Nacional que fosse um olhar do campo progressista, um olhar que tivesse a sensibilidade de se preocupar, antes de mais nada, com os segmentos mais vulneráveis da população, mas também que tivesse essa interlocução com os agentes que então governavam o Brasil, que também eram desse mesmo campo. Então, o primeiro elemento da estratégia, Marcelo, é a gente construir um compromisso com esse território político aqui do entorno. A minha candidatura é a única candidatura de deputado federal, né, dos principais partidos do campo da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, a única candidatura no nosso território, na nossa região. Né, isso é uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, abre uma avenida muito ampla para o diálogo. Né, só na região metropolitana de Campinas são mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. Então, é uma lacuna muito ampla aí que precisa ser preenchida. E a estratégia, portanto, tem se baseado nisso, em tentar ser instrumento para oferecer o papel de um mandato como instrumento de vocalização das demandas, lutas, da construção, das reflexões das pessoas que habitam e constroem nesse território e, ao mesmo tempo, ser esse instrumento de trazer o olhar de Brasília para cá de outro jeito. Isso é a premissa principal. Né? Para além disso, é claro, a gente tem a questão da tarefa de reconstrução nacional, né, que vai ter o governo federal como protagonista, evidentemente. É o governo federal que vai dirigir esse processo com Lula presidente, eu espero, né, mas
existem tarefas para essa construção que são dadas ao Congresso Nacional, né? Não adianta eleger o Lula sem a gente eleger uma bancada que tenha, de fato, compromisso com esse processo de reconstrução. E isso é algo que a gente, então, entende que se faz muito, muito importante, que a gente tem alguns compromissos básicos, como, por exemplo, a revogação da emenda constitucional número 95, a PEC do teto, que é a PEC que congela gastos em educação, saúde, né, de forma muito brutal, violenta, que, aliás, quando aprovada, chocou formuladores de políticas públicas no planeta inteiro pelo seu caráter draconiano, né? A questão da gente repensar, né, elementos que foram aprovados na reforma trabalhista, por exemplo, que vulnerabilizam demais o trabalhador, né, que desequilibraram profundamente a relação entre capital e trabalho no país. Nós precisamos recuperar, né, a força do campo do trabalho de forma muito importante. Precisamos rever também, por exemplo, retrocessos que foram cometidos durante a reforma da Previdência, né? Então, tem uma plataforma básica de reconstrução nacional, que eu diria que ela vai ser comum a muitos mandatos que vão estar ocupando cadeiras pelo campo progressista em Brasília, e que a gente precisa também se somar a esse esforço. Para além disso, tem as questões que são mais singulares aqui da minha construção, né? A gente compor junto com o campo que faz a luta contra todas as formas de intolerância religiosa, racismo, contra a LGBTQIA+, fobia, contra, né? Então, a gente fortalecer esse campo que entende que essas são pautas centrais e importantes, né? E a gente se somar também numa reflexão sobre o futuro das políticas públicas no Brasil. Aí, numa discussão um pouco mais detalhada, eu diria, que não dá talvez para a gente fazer aqui, mas a gente pensar como é que a gente segue aprimorando, né, o Sistema Único de Saúde, na medida em que a gente recuperar a capacidade para o financiamento desse sistema. A mesma coisa para a educação pública brasileira, né? Como é que a gente vai se recuperar dos anos trágicos de governo Bolsonaro, né? Como é que a gente vai reverter ou se recuperar do déficit que foi produzido, né, pela falta de política pública para a inclusão, né, a questão da pandemia, os impactos da pandemia na educação. Tudo isso faz parte da nossa plataforma de defesas, né? Porque o deputado, ele é, antes de mais nada, um agente que defende e que dialoga a respeito de temáticas, defende propostas e dialoga acerca de temáticas. Então, esse seria o básico do que a gente está tentando apresentar para Campinas, e tudo isso nesse território, feito eu disse aqui, essa região metropolitana, é onde eu quero, de fato, construir essa trajetória. Ô Pedro, e focando um pouco nessa questão que você levantou aí, que no fundo é a tua especialidade, né, a área de saúde, como que a gente pode resolver de fato, ou ter uma luz no fim do túnel com relação às imensas deficiências que temos na região de Campinas, principalmente, com a questão aí de presença, né, de possibilidade de hospitais de alta complexidade, de mesmo de cuidado básico aqui na região de Campinas, que, bom, eu que fui reitor da Unicamp sei perfeitamente que o modelo que temos aqui está insustentável, né? Então, como que você pensa um pouco essa questão? Marcelo, a primeira coisa é a gente recuperar a capacidade de financiamento do Sistema Único de Saúde, tá? O SUS hoje, ele, ele tem aproximadamente 3,9% do PIB destinado à saúde pública brasileira, né? Somando as três esferas de governo, de um total que a gente tem de mais de 9% do PIB para o setor saúde. Quer dizer, nós temos mais de 5% aí, 5,5%, na verdade, do PIB destinado ao setor privado, na área da saúde, que atende um quarto da população, enquanto o setor público, o SUS, atende 75% da população e faz isso com 3,9% do PIB. São valores muito baixos. Para falar de Campinas, por exemplo, Campinas conta com R$ 3,77 por dia, por habitante, para manejar todos os problemas de saúde, somando o que vem de recurso federal, estadual e do próprio cofre do município, né, que, aliás, arca com uma parcela desproporcional desses recursos aí. Então, existe a tarefa primária, que é a gente discutir o financiamento do sistema. Sem isso, a gente não vai conseguir parar de enxugar gelo. A gente aprimora processos de gestão, a gente tenta otimizar, fortalecer, por exemplo, os processos de regionalização, mas a gente tropeça nas tarefas básicas, que é conseguir captar, fixar, formar e construir um processo permanente de educação para profissionais de saúde, né? Saúde, por exemplo, como a educação,
são ofícios em que é trabalho vivo, né? É gente cuidando de gente ao vivo ali. Então, o fato é que você precisa ter um investimento muito profundo, muito consistente, né, no componente gente, na construção de uma política consistente de saúde. E nisso a gente acaba fracassando por conta de fatores como esse que eu coloquei, a falta de recursos sequer para contratar, para construir processos que permitam que a gente dispute os profissionais de saúde, seja com o setor privado, ou seja, enfim, tendo esses profissionais vinculados a um projeto dentro do Sistema Único de Saúde. Posto isso, é evidente que nós temos que qualificar muito a tarefa da regionalização em saúde aqui no nosso território, né? A gente teve várias iniciativas de regionalização que fracassaram ao longo das últimas, eu diria, uma década e meia, né? E a gente precisa retomar isso. Para isso, inclusive, me anima muito a perspectiva que nós temos hoje também da eleição do Fernando Haddad, né? A gente ter no horizonte a perspectiva da eleição, né, de um intelectual progressista, comprometido com direitos sociais, direitos humanos, como é o Fernando Haddad, que compreende a importância do SUS, a educação pública, é algo muito valioso. A gente tem discutido com o Fernando Haddad, por exemplo, a questão da escassez de leitos hospitalares, né, nos territórios do estado. A gente tem, por exemplo, em Campinas e região, né, apenas 2 hospitais de caráter regional, né, que é o HC da Unicamp e o Hospital Regional de Sumaré. Né, isso é muito pouco, eles são hospitais que são, grosso modo, financiados, né, pela União e pelo Estado, pelo ente Estado. Eu sei que a Unicamp, inclusive, você tem que colocar dinheiro para fazer o HC funcionar, né, colocar parte importante do seu dinheiro. Isso é uma distorção do que deveria ser os mecanismos de financiamento do hospital público, né, que é o HC. Então, por exemplo, nós temos a leitura de que a nossa região ela tem densidade populacional, escassez de leitos, justificativa para que a gente tivesse a construção pelo menos de mais 1 ou 2 hospitais regionais de porte médio a grande para poder desafogar a oferta de leitos hospitalares, de leitos de UTI, de leitos de alta complexidade, né, para esse território. Cidades grandes como Hortolândia não tem nenhum leito, são nenhum hospital regional, eles são a população de uma cidade com mais de 230 mil habitantes, fica ali à mercê da CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas em Serviços de Saúde, né, sempre num sufoco permanente. Indaiatuba passa pela mesma situação, né? Então a gente tem essa compreensão da necessidade premente da ampliação da oferta de leitos. Para isso, nós vamos ter que, feito eu disse, liberar recursos e consolidar definitivamente, de forma mais consistente, a um processo de regionalização da oferta de serviços. O ente Estado, Marcelo, nas últimas décadas, ele teve um papel muito apagado, ele esteve muito ausente na tarefa de contribuir para a regionalização. Isso, inclusive, infelizmente, teve um papel no fracasso das estratégias nacionais de regionalização em saúde, né, que foram empreendidas em 2006, 2008. Houve um esforço grande nesse sentido, mas com pouco sucesso. É lógico que avançamos, o SUS é uma história, na verdade, de muitos avanços, mas a gente está muito longe ainda de dizer que a gente está sequer remotamente próximo de satisfeito com o que a gente vive hoje. Né? Nós vivemos um drama permanente, o SUS é um acumulado de dramas que a gente fica vivendo ali, né? E acho que isso está dentro das tarefas que a gente quer cumprir. Bom, eu também queria a tua opinião agora um ponto de vista um pouco mais amplo, né, sobre esse momento crítico que a gente está vivendo. Você já mencionou isso, né, logo no começo da conversa, mas a gente está vivendo um momento de muitos retrocessos. Eu, particularmente, ando muito pessimista, mas você, naturalmente, sendo candidato, tem que ser otimista. Eu queria a tua opinião do que nos espera o futuro. Bem, Marcelo, eu concordo contigo que o presente nos dá motivos para sermos muito pessimistas, porque é um presente dramático, né? As forças do retrocesso, das forças obscurantistas, ganharam muito peso, né, político nesse país nesse último período. Né? O Bolsonaro ele é resultado desse processo mais amplo de desacúmulo social, de desacúmulo, né, que a gente vivenciou, eu diria. Né? E ele é, evidentemente, um porta-voz muito importante desse processo. Eu entendo que a gente, no entanto, não pode realmente desistir,
né, do que é esse projeto que eu mencionei mais cedo, né, de outro Brasil. A gente tem que seguir fazendo essa disputa e acho que as condições para isso estão dadas. Embora a gente vivencie esse retrocesso, ao mesmo tempo a resposta popular que a gente tem visto ao que tem sido a tragédia do governo Bolsonaro, ela é uma resposta muito sonora, né? A gente vê o Lula muito estável na dianteira das pesquisas eleitorais, sugere que existe uma capacidade de reação que está vinculada à percepção concreta, objetiva da piora das condições de vida das pessoas. Nesse sentido, eu acho que esse governo Lula ele é um governo de uma importância, esse próximo governo, de uma importância muito, muito, muito maior, talvez, do que possa parecer, porque ele é um governo, ele é uma segunda chance que a população brasileira pode dar aos atores que reivindicam para si a construção de um Brasil de justiça, né? Portanto, é um governo que tem que dar respostas céleres a problemas do Brasil. Por isso que, de novo, a minha compreensão sobre a tarefa que eu, como pleiteante ao cargo de deputado federal, tenho que cumprir é de que essa é uma função muito significativa. Acho que é um processo de disputa que está ainda, evidentemente, em curso. O Bolsonaro conta com forças muito significativas ao seu lado, né? Mas eu diria que existe hoje uma convergência, uma concertação democrática que ela está conseguindo bloquear o avanço do Jair Bolsonaro, mesmo com a utilização sem precedentes de instrumentos da máquina pública em favor do seu processo eleitoral, né? A maneira como a legislação foi aprovada recentemente, né, a questão do auxílio, que inclusive apoiamos, mas compreendemos ser um gesto sumamente oportunista que ele faz, né? Isso não fosse essa concertação democrática, eu diria que a gente talvez tivesse mais dificuldades para ter alguma esperança. E aí, eu acho que ao mesmo tempo, Marcelo, me anima a percepção de que essa também é uma eleição de uma transição geracional, né? Nós temos uma geração que hoje são sexagenários, septuagenários, que foram muito bem sucedidos na tarefa de redemocratizar o Brasil, de construir um arcabouço institucional no país que nos aponte um modelo para a sociedade que a gente quer construir, né? Mas acho que lideranças têm se colocado e têm se apresentado, que são lideranças de uma outra geração que querem atualizar esse projeto, querem retomar um diálogo mais amplo com a sociedade a partir dessas perspectivas, e acho que essa é uma eleição em que muitas dessas lideranças vão assumir funções, assumir protagonismo, e que inclusive esse governo necessariamente tem que ser espaço de passagem para que os atores dessa geração possam exercer seu potencial e dar sua contribuição para esse processo de construção do país. Então é um misto de preocupação com esperança, eu diria, que me marca nesse momento. Legal. Ô Pedro, agora eu queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, um filme, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça. Maravilha, cara. Olha, canal do YouTube, eu sou apaixonado pela produção dos estúdios digitais da PBS americana. Não sei se você conhece. Eu sonho em ver no Brasil uma rede de produção de conteúdo educacional similar ao PBS Digital Studios, estúdios que é muito, muito linda. Tem um canal que eu amo de paleontologia que chama PBS Ions, que eu não perco um episódio e me divirto muito nos meus momentos de fruição aqui, aprendendo sobre evolução, sobre a história da vida na Terra, os processos geológicos. Sou apaixonado com isso, viu, cara? Livro, eu acabei de ler sobre a China, do Henry Kissinger, que é um livro magnífico para a gente compreender o que é a aterrissagem da China no plano global, no mundo, como é que se deu essa reaproximação da China com outros setores do planeta, né? E ter esse livro escrito por um cara que foi protagonista desse processo lá nos Estados Unidos é muito interessante, as percepções, a visão sobre diplomacia. Então, eu diria que são duas recomendações aí de livros e de um canal de YouTube para quem quiser relaxar e aprender, maravilhosas, cara. E a gente tem aqui o quadro Arqueologia Acadêmica, onde a gente pede para os convidados mandarem imagens, lembranças. Você mandou algumas fotos aí do tempo de universidade. Conta pra gente o que você enviou para nós. Bem, o que eu mandei para vocês aí foram algumas fotos da época que eu era estudante. Eu fiz minha graduação na medicina da UFMG, né, em Belo Horizonte, que eu falei, e depois que eu vim aqui para Campinas. Né, naquela época eu, inclusive, desejava ser médico intensivista. Eu sempre gostei de lidar com situações de pacientes graves e de contextos críticos.
né? Depois, mais para o final da minha graduação, que eu me apaixonei pela saúde pública e decidi que eu ia ser médico de pé no chão, né? Então, essas fotos aí são fotos de um estágio que eu fiz na Alemanha, quando eu era estudante, né, na Universidade de Bonn, fotos dos meus estágios na universidade, né, de momentos muito bons em que eu era não só mais jovem, mais magro e ainda cheio de perspectivas, né? Então, são essas algumas das fotos aí dos meus estágios na UTI, em centro cirúrgico, enfim, uma época muito boa. Ô Pedro, e bom, para finalizar, sei que a gente está aqui fazendo a conversa num dia frio, você está aí ao ar livre, eu não quero te deixar resfriado, mas é, um ping-pong para terminar, queria que você contasse a melhor e a pior lembrança da graduação. Rapaz, olha, acho que a melhor lembrança da graduação foi o meu internato rural, viu? A UFMG tem no seu programa de graduação um período de 3 meses que a gente vai morar numa cidade do interior e vivenciar. Foi o que me transformou. E eu fui trabalhar, fui estagiar na terra indígena Chacreabá, lá no norte de Minas, no município de São João das Missões, então governada pelo primeiro prefeito indígena do Brasil, né, o Zé Nunes. E ali eu vivi as situações mais inusitadas, né, a ponto de estar entre um polo de saúde indígena e outro, acabar meu combustível do carro da Funasa que nos transportava, descer do carro e dar de cara com uma cobra coral no meio da rua, da estrada, né, e viver ali ao mesmo tempo vivenciar ali experiências incríveis de cuidar da saúde das pessoas, né, aquilo ali foi sem dúvida nenhuma muito bacana, muito importante para as decisões que eu vivi depois. Foi na terra indígena Chacreabá. Eu devo eterna gratidão ao povo indígena Chacreabá por aquilo. E a pior lembrança, cara, é difícil, né, lembrar. Eu tive uma experiência muito feliz. Olha, talvez eu possa dizer que foi uma vez em que eu tive uma ideia de um projeto de extensão no meu segundo semestre da faculdade, apresentei para uma professora que eu admirava muito, ela pegou meu projeto de extensão, me excluiu do grupo, apresentou a proposta como dela e depois foi premiada no projeto, cara. Isso foi a pior experiência que eu tive, foi um batismo de fogo na academia. Descobri que a gente tinha que ser muito esperto na academia, porque foi horrível eu passar por aquilo, me senti assim usurpado e usado das minhas ideias ali de uma forma péssima, né? E um exemplo horrível de docente que ali foi muito infeliz, mas pelo menos me ensinou como é que a gente às vezes tem que estar atento a que nem todas as pessoas são as mais honestas e bem intencionadas. Essa foi sem dúvida talvez a minha pior experiência, né? Então essa foi dura. Infelizmente acontece. É uma aula inesquecível. Olha, aula inesquecível, aula de neurociência do meu terceiro semestre de graduação com o professor Márcio, que era professor de fisiologia humana, e a aula que falava de como opera a visão, o sistema On Center, Off Surround. É incrível a gente compreender como é que esse maquinário espetacular que é o corpo humano funciona, especialmente naquilo que é a sua parte mais genial, que é o cérebro, o sistema nervoso central, e como é que a gente consegue transformar os estímulos do ambiente e do meio em informação concreta que nos torna quem nós somos. Ver isso, para mim, foi magnífico e eu nunca parei de me encantar pela neurociência. Então, eu diria que as minhas aulas de fisiologia humana sobre visão e o sistema nervoso central com o professor Márcio lá na UFMG. E um médico ou político que você admira? Tem muitas figuras aí que eu admiro profundamente. O professor Gastão Wagner, da Unicamp, é uma figura que eu admiro profundamente, tenho um carinho enorme. O professor Nelson Rodrigues dos Santos também, professor aposentado da Unicamp. Eu acho que são duas referências para mim de figuras que dedicaram a vida ao SUS, que entenderam que a tarefa de nós brasileiros é, antes de mais nada, a gente construir condições para que todo mundo possa desenvolver e fruir dos seus atributos, do seu potencial, da sua inteligência, que para isso a gente tem que construir um país de oportunidades, de respeito à vida, né? Então essas duas figuras aí, o Nelson e o Gastão, são figuras que eu amo muito, que eu tenho muito carinho e que me inspiram muito todo dia. Bom, e agora sim, para finalizar, a tua grande habilidade que não está no currículo. Poxa vida, cara. Eu acho que habilidade eu não sei, cara. Talvez o fato de eu ser um astrônomo amador, gostar de ver estrela, quem quiser um dia ir comigo no Pico das Cabras, no Observatório Municipal Jean Nicolini ver estrelas, talvez se surpreenda com o tanto que eu gosto e entendo desse céu que está aí em cima. Então, eu criei o Dia Municipal da Astronomia, as pessoas
né? Nem imaginam que ali foi um momento em que eu me permiti me dar um presente como vereador, que foi criar um dia que celebra algo que também é parte do meu dia a dia de alegria e de prazer, que é estar olhando o céu. Muito bom. Bom, Pedro, obrigado aí pela conversa, pelo teu tempo, disponibilidade. Naturalmente, parabéns aí pelo teu trabalho e sucesso aí na empreitada, na campanha. Tá bom, Marcelo, foi um prazer conversar contigo. Te admiro muito, viu? Admiro muito o teu trabalho como reitor da Unicamp e tenho muito carinho aí pelo trabalho que você tem feito. Quero te parabenizar e te agradecer a oportunidade da gente conversar aqui.